Vamos à palavra dessa noite? Amém. Deus manifesta bondade no meio da incapacidade. Aleluia. Amado, nosso Deus é bom. Como nós tínhamos ouvido do nosso amado diácono, inspirado pelo Senhor, o nosso Deus é bom, amado. Nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus, ele tem grandes coisas para nós que somos filhos dele. E hoje, amado, nós estamos aqui vivendo um ano da bondade do Senhor. Um ano onde Ele diz que haverá pegadas, amado, onde Ele deixou um caminho trilhado, amado. Um caminho maravilhoso que destila fartura, amado. E vamos entender que Ele se manifesta, a sua bondade, amado, na incapacidade também. Salmo 65:11. Vamos à palavra que tem marcado o nosso ano, amado. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Amado, receba este ano o melhor de Deus, receba essa noite grandes coisas sobre a sua vida, amado, porque com certeza você sairá cheio com cestos, amado, para todos os meses deste ano, amado, e para o resto de sua vida, abundância em nome de Jesus, amém? Então curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai amado, bendito e glorioso, Deus das nossas vidas, Senhor que é fiel, Senhor que é bom, Senhor que é benigno, aquele que todos se curvam diante da tua honra, da tua glória, da tua majestade, Senhor. Pai, estamos aqui, Pai, para mais uma vez nos alimentar daquilo que é precioso, daquilo que é bom, agradável e perfeito, Senhor, que é a tua palavra. Estamos com a nossa mente ativada, com os nossos corações abertos, Pai, que é terra fértil, Senhor, com os olhos e ouvidos atentos à voz do bom pastor, que é o Jesus Cristo. Pai, que esta noite, Pai, recebemos, Pai, já de antemão, essa grande surpresa que o Senhor tem preparado para nós. Essa maravilha, Pai, que são essas águas que fluem do Teu trono, Senhor. Sabedoria, honras e glórias, diz a Tua palavra, nos seguirão por toda a nossa vida. Eu creio, Pai, que em nome de Jesus, usa-me, Senhor, como boca de Deus, Pai, para o Teu povo, Pai. E que o Senhor manifeste a Tua vontade, Senhor, para que todos, Pai, possamos viver, Pai, uma vida plena, Pai. Uma vida, Pai, não só apenas como sonhadores, mas queremos ser aqueles que conquistam. Conquistam no nome do Senhor. Conquistam no nome daquele que está acima de todo nome, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais uma vez, Pai, ter a honra e o privilégio, Pai, de estar aqui, Pai, podendo ouvir, podendo, Pai, absorver o melhor dessa terra. Em nome de Jesus, Pai, sairemos aqui felizes, eu já declaro, Pai, porque sabemos que não há lugar melhor do que a Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus. E se você se alegra, amado, com essa noite, com esse dia, diga amém, e diga aleluia. Esse é o nosso Senhor Deus. Meus irmãos amados, escolhidos, povo de Deus, aqueles que foram chamados para viver, amado, abundância em vida, amado, porque nós sabemos que nos espera na glória, amém? Hoje nós vamos entender a forma mais profunda sobre a bondade do Senhor. Desde a virada de 2022, amados, recebemos uma promessa que Deus falou, eu coroo ali o ano da sua bondade, amado. Ele confirmou isso na vida, amado, do nosso apóstolo, e isso foi passado, amado, para todos nós, através da palavra, através da nossa sede, através da vida do nosso apóstolo amado. Mas essa promessa, amado, ela tem que realmente se fazer real sobre a nossa vida. Ela não pode apenas ficar apenas nos nossos ouvidos ali, como uma frase, como um versículo lançado e não ter efeito algum. Amado, o inimigo é astuto. Nós sabemos que ele é repetitivo. Por mais que ele seja astuto, ele é repetitivo, amado. Ele faz sempre a mesma coisa. Ele usa a mentira, ele usa o engano, ele usa palavras contrárias, amado, para que possamos ser frustrados. Ele tenta corromper os nossos pensamentos, deixa a nossa visão, amado, turva, o nosso coração amargurado. Essas feridas são brechas, amado, que ele aproveita para lançar dados que podem, o que, amado? Nos nocautear. Hoje, muitas pessoas estão feridas, amados, por esse mundo, nas igrejas, frustradas, magoadas, desanimadas, e o único pensamento que passa na cabeça é: eu nunca terei um casamento feliz, eu nunca terei um bom emprego, será que eu nunca vou conquistar a minha casa, será que eu nunca vou conquistar os sonhos que eu tenho entregado nas mãos do Senhor,
Será que os meus filhos nunca ouvirão a palavra de Deus? Será que o meu chefe nunca verá o valor ao qual eu me entrego na empresa? Será que realmente aquilo que o médico disse é o veredito que é para a minha vida? O inimigo, amado, meus irmãos, ele é especialista em nos frustrar. Porque, amado, daquilo que ele tem em seu coração é apenas a maldade, amado, é a destruição. A palavra de Deus diz: o inimigo veio o quê? Para roubar, matar e destruir. O que ele carrega consigo, amado, é apenas a mentira e a enganação. E se nós nos deixarmos levar por esses pensamentos, nós cairemos na maior cilada, amado, que é achar que o nosso Deus não está conosco. E se analisarmos, amado, a nossa vida secular, tudo aquilo que nos serve, às vezes podemos nos cair nessa situação que eu tenho dito: pensamentos contrários à palavra de Deus, pensamentos ao qual o mundo acha isso normal, pensamento que leva muitas vezes ao mal do século, a depressão, amado. Há vidas que só se movem por redes sociais, mas os bastidores estão destruídos. Apenas imagem, amado, de algo bom, mas são palhas pintadas de verde, amado. Amém? Devemos ter como Deus, amado, a nossa base, porque assim seremos vencedores. Quantas pessoas começaram o ano alegres, amado? Eu já vi pessoas que começaram com muitas promessas, muitos projetos, amado, conseguiram algo grandioso, mas com o passar da caminhada, quanto mais caminham, mais elas vão desfalecendo, elas vão cansando, amado. E a palavra de Deus diz o quê? Aqueles que estão em Deus, eles correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, amado. Isso é o que você tem que ter em mente contigo. Você é aquele que, por mais que a jornada seja longa, e é longa, nós sabemos disso, o caminho nosso é o estreito, é o mais difícil, amado, mas é o mais recompensador. Amém? Amado, muitas vezes as pessoas estão em alguns empregos, na faculdade. Eu tenho visto testemunhos na empresa ao qual estou, pessoas frustradas, pessoas desanimadas, pessoas não sabendo o curso que tomar, pessoas que abriram um negócio e por levarem essas palavras ao seu coração, à sua mente, foram enganadas pelo inimigo, empresas fecharam, pessoas que tinham metas, sonhos e por medo, por achar que eram incapazes, desistiram, amado. Desistiram de algo que poderia ser a virada de chave de sua vida. Você olha famílias destruídas, você vê famílias onde o filho não respeita os pais, onde pais não respeitam os filhos, onde há uma guerra, amado. Muitas vezes a pessoa chega no seu lar e ao invés de ter paz, é aquela guerra, é aquela discordância, aquela desconfiança, palavras duras, palavras que matam, palavras venenosas. Muitas vezes, amado, silêncio. E, amado, cuidado, porque até mesmo o silêncio em um lar pode destruir, amado. Quando não há diálogo, porque ali a pessoa se fecha no seu mundinho, e ela não fala com ninguém, se fecha no seu quarto, o marido se fecha no quarto, a esposa se fecha, fica ali na sala. Não há diálogo em familiares, amado. Isso também pode ser um dado, amado, lançado pelo inimigo, porque ele quer que os filhos de Deus se calem, amado. Quando você não abre a sua boca, você não está proferindo aquilo que o Senhor disse ao seu coração, amado. O que acontece? Você dá voz ao mal, amado. Você deixa que o mal coloque coisas, como diz o ditado, caraminholas na sua cabeça. E você começa a criar coisas, aquela pré-ocupação. Você começa a pensar em coisas que você gostaria de ter e não tem. E nós chegamos a um ponto muito grandioso aí, amado, que tem muito atingido as pessoas, que é o que? A comparação. Você começa a comparar. Já viu aquela pessoa que fica direto nas redes sociais? Tem gente que usa as redes sociais, amado, para algo bom, mas tem gente que começa a olhar e ela já está abalada. Ela não está com seus pés firmes na rocha. E ela começa a comparar. Poxa, se eu tivesse essa vida. Amado, uma frase que eu ouvi é: não compare a sua vida com a vitrine de alguém, porque só Deus sabe o que passa por aquele bastidor, amado. Só Deus sabe o que passa pelos seus bastidores. Não adianta você comparar. Você conhece o seu bastidor, você conhece o que está por trás da sua vida, tudo aquilo que tem conhecido. Mas, amado, quando você compara com algo que é
ilustrativo, amado, aquilo não é real. Aquilo não é a verdade. E pessoas estão sendo levadas até pelas redes sociais, porque elas olham sorrisos, elas olham pessoas felizes, elas olham pessoas viajando e elas começam a se inferiorizar. Elas começam a olhar para si mesmas e falar: eu nunca vou ter isso, eu não tenho capacidade, talvez isso não seja para mim, talvez Deus queira que eu continue onde eu estou, no meu empreguinho, com o meu carrinho, na minha casinha, tudo inha. Nosso Deus não é um Deus de inha, amado. Nosso Deus é de coisas grandes. Nosso Deus é de coisas exuberantes, amado. Você tem que tirar essa palavra, coisinha. Não existe coisinha para os filhos de Deus. Existem coisas extraordinárias. A diferença, amado, entre uma pessoa que está passando por esses problemas, por esses pensamentos, por essas situações, é a atitude que ela tem perante o problema, é a atitude que ela tem perante as situações contrárias, é a atitude que ela tem perante as palavras contrárias lançadas à sua vida. Hoje o sentimento que domina a geração é a infelicidade, é a decepção, a incapacidade, que nada é possível, ou muitas vezes o julgamento. Aquela pessoa conseguiu isso porque com certeza usou de forma ilícita. Você começa a criar o quê? Já que eu não consegui, eu vou começar a olhar que os outros conseguiram, que não foi certo. E você começa também, amado, a confessar palavras de morte na vida de pessoas. E acredito que isso não é a posição de um cristão sobre essa terra. Então, hoje, amado, o profissional nas empresas muitas vezes é requisitado, e às vezes ele chega lá empolgado, amado, ele chega lá pronto para fazer alguma coisa, mas o primeiro desafio desanima. E você já pensou que às vezes esse desafio Deus colocou, amado, para que você seja honrado por Ele? Nós estamos sempre, a mente humana quer sempre o quê? Pensar no lado negativo das coisas. É algo que o ser humano, a mente humana é boa, ela adora pensar no lado negativo. Como diz o bispo, a bispa, ó céus, ó vida, ó azar. A pessoa sempre está com aquele pensamento que nada é para ela, que não nada deu certo. Mas, amado, na Bíblia diz que quando nós lançamos a nossa ansiedade, quando nós lançamos as coisas para o Senhor, quando nós entendemos que sim, nós não temos a capacidade do impossível, mas há o natural que precisa ser feito, e o impossível virá da parte de Deus, amado, nós vemos o milagre, nós vemos as coisas acontecerem, nós vemos as coisas mudarem, uma volta de 180, amado, mudar a direção do rumo da nossa vida. Amado, e peço hoje que você entenda que Deus sabe o que você está passando, Deus conhece o teu coração, Deus sabe da sua luta, Deus sabe das suas conquistas que você tem para o futuro, Ele sabe, amado, aquilo que você necessita. Por isso se tranquilize, por isso se acalme no Senhor. E como fez esse homem, amado, que nós vamos falar hoje, Gideão, um homem que era o menor da sua casa, a casa mais pobre, amado, talvez aos olhos dele, talvez aos olhos de todos, mas você entenderá, amado, que não é o seu estado físico, não é o seu estado atual, aquilo que você possui, tanto em conhecimento, ou em dinheiro, ou em posse. Porque quando Deus quer usar, amado, independente de onde você esteja, ou quem você seja, qual conhecimento você tenha, quando Ele capacita, amado, é para algo grandioso. Diga para quem está ao seu lado: você é capaz. Você é capaz. Somos capazes, amado. A palavra de Deus diz: somos capacitados, amado, para coisas grandes. Abra comigo em Juízes 6:11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Abizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr o sal dos midianitas. Amado, nessa época, por propósito e desígnio de Deus, pelos filhos não fazerem aquilo que Deus tinha permitido, nós sabemos, que o povo judeu não tinha paciência, ou adorava ídolos ou fazia o jeitinho brasileiro, vou colocar assim, e acabava recebendo uma correção da parte de Deus. Nessa época, os midianitas, eles saqueavam, amado, o povo
povo trabalhava, eles chegavam os medianitas e bum, levava tudo. Juízes 6,12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: ó, o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. Esse é você, o homem valente, a mulher valente. Vai observando, amado, como Deus trata Gideão. Mas também preste atenção como Gideão se via. Aqui nessa história, lógico, houve uma permissão de Deus, como eu tinha dito, por desobediência. Mas vá observando os detalhes, a forma como Deus trata todos nós. Amado, eu gostaria que você citasse mais uma frase que dissesse, para quem está ao seu lado: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. Vamos exercitar, amado, essa palavra. Homem valente, mulher valente. Motiva aí, chacoalha aí o seu irmão ao seu lado. Juízes 6,13. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nós sobreveio tudo isso? E que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir ao Egito? Porque agora o Senhor nos desamparou. Olha aí o que eu falei, o pensamento de que Deus não está contigo, que Deus te abandonou, que Deus não se importa, e nos entregou nas mãos dos midianitas. Amados, quantos estão falando isso? Ah, o Senhor, acho que o Senhor não está comigo. Quantas pessoas estão na igreja, amado, e muitas vezes falam isso, essa frase: ah, eu orei, o Senhor me abandonou, eu acho. Ele não me responde, Ele não me dá um sinal. Eu já estou há tanto tempo nessa situação, não apareceu uma saída. Amado, será que realmente é isso que está acontecendo? Juízes 6,14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amado, Deus te enviou. Deus te enviou, amado. Você tem que ter isso no seu coração, amado. Deus está, porventura, Ele está dizendo: eu não te enviei, eu não te capacitei, eu não te dei o conhecimento. Juízes 6,15. Ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Amado, está vendo que isso não é uma coisa que acontece hoje? Eu gosto dessa história, amado. Quando eu li, eu estava fazendo essa palavra e eu estava lendo esses versículos, amado. É bom, quando você vê Gideão, amado, você vê uma pessoa como nós. Existem diversos heróis da fé, mas Gideão é uma pessoa como nós. Muitas vezes, amado, nós não somos invencíveis. Invencível é o Senhor. Amém. Mas nós, muitas vezes, vamos nos abalar. Muitas vezes nós vamos nos sentir ali pressionados, perseguidos, abatidos. Porque o mundo, amado, o inimigo, ele faz isso. Senão Deus não teria colocado o mundo passar por aflições. Mas ele diz também: tem de bom ânimo. E aqui Gideão estava: que eu sou o menor, eu sou um coitado. Amado, as pessoas estão assim, dando desculpas, porque elas estão com os olhos naquilo que elas têm hoje, nas coisas que estão acontecendo, mas elas não estão olhando para Deus. Juízes 6,16. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amado, você está percebendo como Deus nos trata? Gideão, volta para mim, Mateus. Gideão estava aqui: eu estou ali, o menor. Ele estava aqui: Senhor, eu não posso, minha família não pode, eu não tenho condição, eu não tenho dinheiro, eu estou desempregado, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Senhor, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho conhecimento, eu não tenho estudo. Deus ignorou, amado, isso, porque Deus já tinha proposto algo para a vida dele. Deus tinha um plano para Gideão, amado. Deus não sabe por que Deus podia falar assim: não, mas você não é coitado, não fala assim, não. Deus, Ele quer que a gente foque o quê, amado? Na palavra o quê?
Vou usar esse termo, a palavra positiva. Para de olhar para o negativo, para de olhar para as circunstâncias. Deus queria que ele olhasse para aquilo que Deus tinha falado para ele. Volta para aquele lá, novamente, 16. Olha lá, já que eu estou contigo. Ele queria que Gideão focasse nas palavras que o Senhor estava dizendo e não nas próprias palavras. Deus queria que ele ouvisse. E Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, que ele continuava confirmando na vida de Gideão: eu sou contigo, ferirás os midianitas, vai, homem valente. Você percebeu que a todo momento Deus estava o quê? Incentivando, declarando a palavra, falando algo. Amado, muitas vezes você será usado para uma vida, não para falar, é difícil mesmo, coitado, é complicado isso. Não, amado, você vai ser como Jesus, Deus foi na vida de Gideão. Você vai chegar e falar o quê? Você consegue. Deus tem algo maravilhoso para você. E a palavra de Deus diz: tira, saca do bom tesouro, para a sua vida e para a vida dos outros. Amado, entenda que Deus é tão bom que Ele não permite que nós demos voz até para nós mesmos, porque muitas vezes a nossa voz pode nos enganar, os nossos pensamentos são enganosos, nosso coração, amado, pode se frustrar por qualquer coisa, mas quando ouvimos a voz de Deus, amado, começa a vir uma mudança. Com toda certeza começa a mudar os ares ao nosso redor. Talvez nesse momento de fragilidade, a única coisa que estava passando na vida do Gideão era isso. Talvez a única coisa que esteja passando na sua mente, você que está aqui, você que está assistindo, essa frustração, esse pensamento parece que está sufocando, parece que não tem saída, amado. Mas até nesse momento, amado, estamos vendo que o Senhor nos fortaleceu. E isso é o que nós temos que ter na nossa mente, que somos mais que vencedores em Cristo. Eu vejo muitas pessoas quando chegam e falam assim: eu não gosto de segunda-feira. Segunda-feira. Mas certeza que se a semana fosse de terça a sexta, a pessoa reclamaria da terça. Se a semana fosse só domingo e sábado, a pessoa reclamaria do sábado e falar: chegou domingo. Certeza, mas sabe por quê? Porque o ser humano nunca está satisfeito com o que tem. Isso é um pensamento humano, que tudo que vem na mão dele, ele fala: eu quero mais, ele não está satisfeito, amado. Mas você que tem a mente de Cristo, seu pensamento tem que ser o contrário, amado. Você tem que se sentir grato por aquilo que o Senhor te deu, e você tem que projetar em Cristo aquilo que virá. Amém? Romanos 8,31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, igreja, amado, não importa o que você esteja passando, amado. Mas o médico disse: se Deus é por nós, quem será contra nós, amado? Mas o meu chefe falou isso, Deus é por você. Mas a minha mãe falou isso, Deus é por você, amado. Crave isso no seu coração, crave isso na sua mente. Deus é por você, igreja. Não o que as pessoas falam, mas sim aquilo que o Senhor já determinou sobre a sua vida. Não se deixe levar por palavras vãs. As pessoas querem fazer isso. Você tem que entender que o mundo ele quer frustrar você, ele quer apedrejar você, ele quer que você afunde, afogue os seus sonhos. Mas, como diz a palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Juízes 7,2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo. Vá observando, para que entregaram os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Aqui Deus, amado, está deixando bem claro: Ele não divide a sua glória com ninguém. A glória é somente do Senhor. E havia muitos homens lá, 32 mil homens lá. E como é o pensamento humano? Se eu tenho 32 homens aqui, lá tem mais uns 30 mil de inimigo. Se eu lutar, se Deus está falando, eu vou lutar. E aí o que acontece? Eu ganhei porque a gente estava em maioria. Está vendo que existe uma lógica? Se você tem mais, você vai ganhar do que tem menos. E ali, amado, isso aí é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, é um gatilho aí. Porque as pessoas, muitas vezes elas conquistam coisas e elas acham que foram a capacidade delas. Foi porque eu estudei muito, foi porque eu fui lá e fiz. E elas se esquecem, amado, que é Deus que opera. Vamos ver nessa passagem, amado, que Deus se preocupa muito mais com a qualidade do que com a quantidade.
E vamos perceber também, amado, que o impossível só pode acontecer, algo milagre, só pode acontecer quando há algo impossível. E que a lógica não cabe aqui dentro da Bíblia. Deus não trabalha com lógica. 1 para 1, 1 mais 1 para nós é 2. Para Deus pode ser muito mais, amado. Você tem que entender que a lógica humana ela foi feita para fazer o quê? Isso é possível e isso não é possível. A lógica humana ela é direta, ela faz assim: esse copo d'água, ele está cheio. Se eu beber ele inteiro, eu vou ficar sem água. A nossa lógica diz que eu vou beber eternamente dessa fonte e ela não se acabará. É isso que Deus tem para a sua vida, amado. A nossa lógica vê algo e ela tenta achar uma razão, porquê daquilo. Não existe um porquê para as coisas de Deus. É poder de Deus, é a vontade do Senhor, amado. O impossível, amado, ele acontece para quebrar a lógica. As coisas de Deus, elas são feitas, amado, para mostrar ao mundo essas coisas. As pessoas vão olhar e falar: nossa, que loucura é essa? Exatamente. Eles vão pensar que isso é uma loucura, que as nossas atitudes, amados, são coisas mirabolantes, mas não. Nós vivemos uma palavra, amado, na nossa vida. Nós vivemos uma palavra que é genuína, que é real. É uma palavra que ela muda. Ela muda a nossa vida, a nossa realidade. E por isso nós temos que apegar a isso, amado. Talvez você tenha alguns projetos que não se cumpriram no ano 2022 e eles se estenderam para o ano 2023. E talvez você esteja longe dele. Será que vai acontecer? Não aconteceu no ano 2022, talvez não seja para esse ano. Agora esse ano comecei o ano meio apertado, não sei se vai dar certo. Esse ano eu tive umas briguinhas em família, não sei se aquilo que eu estava pensando em fazer vai ser bom. Amado, vamos continuar lendo, você vai entender cada vez mais que Deus, Ele é bom na nossa incapacidade. Quando nós não temos mais saída, quando nós achamos que a única coisa que podemos fazer é ajoelhar e falar e entregar nas mãos do Senhor, algo extraordinário acontece. Romanos 8,31. Que diremos, pois, diz a palavra de Deus, diante dessas coisas, não é? Agora vamos para Juízes 7,2. Lemos de novo. É demais o povo que está contigo. Deus está separando, certo? Vamos para o 3 agora. Apregoa, pois, os ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Isso, Gileade. Gileade, amém. Amado, está vendo ali, ó? Deus começa o que? A separar. Tímido e medroso. Essa palavra, amado, ela tem um sentido. Pessoas que não confiam em Deus, elas são medrosas. Pessoas que não acreditam que Deus já as capacitou, são tímidas. Se você confia no Senhor de todo o seu coração, você sabe que independente, se você tem alguma coisa que possa te segurar, Deus arranca aquilo de você. Amém. E ele diz: então voltaram do povo 22.010 ficaram, 10.000 homens ficaram. Olha aí, mano, começou, olha o tanto de gente que já foi embora. No piscar de olhos, Deus já filtrou na peneira, tirou um monte ali, ó. E você percebe, amado, que não foi pouca gente. Ó, voltaram do povo 22 homens, 10.000 ficaram. 22.000. Juízes 7,4. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há um povo demais, fazei-o descer as águas. Olha aí, ó, Deus novamente filtrando. E ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Amado, quando Deus te pedir para fazer uma coisa, faça. Mas Senhor, é meu familiar, Senhor, é um amigo de longa data. Amado, faça. Faça, amado. Deus sabe o final desse trajeto. Deus sabe o final desse plano, amado. Você não sabe. E a palavra de Deus diz que os meus planos, os meus sonhos são mais altos, são melhores que os seus. Amado, se você ficar apenas nos seus planos, achar que você está planejando tudo, não sei o que, amado, você vai se frustrar. A frustração ela não acontece quando nós entregamos as mãos do Senhor.
Juízes 7,5. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Continuando 6. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Amado, pensa. De 32 mil foram 300 homens escolhidos pelo Senhor. Aí eu te pergunto, vamos colocar na lógica: 300 homens ganham de milhares de homens? Não tem como. Como também a todo aquele, olha ali, ó, vamos ver? 6, isso. Deixa eu ver aqui. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos e ao beber água. 7. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Amado, Deus, como eu disse, Ele não trabalha com contas, Ele não trabalha com o nosso conhecimento humano, Ele trabalha com milagres, Ele trabalha com impossíveis. Eu sempre ouço isso na palavra, amado, desde que eu era mais jovem. A palavra sempre falava: algo que você precisa fazer, cabe a você fazer. Amém. Mas há algo, amado, que só o Senhor pode fazer. E para o Senhor manifestar, amado, aquilo, você precisa confiar no Senhor. Você precisa entregar as mãos de Deus. Amado, Deus age conforme a sua soberania. A lógica não faz parte dos planos de Deus. Comece a pensar dessa forma. Comece a pensar que nada é impossível àquele que crê. Comece a pensar que o impossível realmente, amado, é possível. Não é só falar assim: amém, o impossível vai se tornar possível. Não, amado, é você crer. Sabe o que é o impossível? O impossível é você sair daqui e alguém chegar e falar para você: eu não sei porquê, mas eu vou depositar não sei quantos mil na sua conta. Eu não te conheço. O impossível é uma pessoa que o médico virar e falar assim: essa pessoa ela vai morrer, ela está com câncer. Amanhã ela morre. E no dia seguinte, ela está melhor do que ela esteve toda a vida dela, amado. Esse é o diferencial, essa é a mudança. Isso é o que Deus tem para a sua vida. Amado, Ele tem algo tão grandioso, amado, que só Deus poderá explicar, amado. Não os médicos, não são pessoas, não são doutores, mas só Deus tem a resposta. Amado, isso é impossível, é assim que você tem que pensar, amado. O bispo quer comprar essa igreja, amado. Talvez aos olhos humanos nós não vamos conseguir. Mas quem disse que nós andamos pelo que vemos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu recebo isso. Em nome de Jesus. Esse lugar não será nosso. Para a honra de glória do Senhor. Eu creio. Eu creio que coisas maiores o Senhor tem para as vossas vidas. Em nome de Jesus. Eu creio no impossível do Senhor, amado. Creia no Senhor do impossível. Creia naquilo que você não pode fazer, amado. Que pode acontecer na sua vida, amado. É assim que você tem que viver a sua vida. Você tem que crer realmente que algo que você não espera, que algo que você olha e fala assim: eu não sei o que fazer sobre isso, mas o Senhor sabe. Amado, talvez a situação que você se encontre hoje não tenha uma saída. Talvez tenha um tempo que você fala assim: nossa, eu estou tentando, eu estou correndo, mas parece que eu não saio do lugar. Será que eu não tenho capacidade? Será que eu não consigo? Será que Deus não é isso que Deus quer? Mas eu estou vendo minha família sofrer, eu estou vendo os meus irmãos sofrerem, eu estou sofrendo. O que está acontecendo, Senhor amado? Creia no impossível. Creia que Deus pode. Se há alguém que pode mudar algo na sua vida, é o Senhor. Não você, mas o Senhor. O Senhor pode cumprir o sobrenatural sobre a sua vida. Mas você precisa abrir a boca e dizer: eu creio. Eu creio no sobrenatural do Senhor. Eu creio no melhor que Deus tem para a minha vida. Amado, foram 300 homens. Foram 300 homens que o Senhor escolheu. Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos
mais altos do que os nossos pensamentos. Amado, esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que nos ama tanto, amado, que Ele já planejou o nosso sucesso. Ele já planejou a nossa vitória, amado. Ele só quer que tomemos coragem. Ele só quer que possamos avançar, amado, em nome dEle. Juízes 7:9. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Amado, Deus está entregando agora essa situação nas suas mãos. Deus está dizendo: eu entrego agora esse emprego, eu entrego agora essa situação, eu entrego um corpo saudável, eu entrego uma família unida, eu entrego uma família de amor e de paz, eu entrego pessoas aqui bem-sucedidas, pessoas de sucesso em todas as áreas da sua vida. Isso é o que Deus tem para você. Aleluia. Continuando, se ainda temes atacar, olha aí como Deus é bom. Desce tu com o teu moço puro ao arraial. Olha aí Deus falando. Com certeza, se Ele falou isso, ó, se ainda temes, com certeza Gideão estava lá, temeroso. Ele falou: tá, o Senhor colocou 300 homens comigo, e agora? Eu tinha 32 na minha frente, Deus só deixou 300, agora lascou tudo. Não, amado, Deus era tão bom que Ele chegou e falou: se ainda temes, desce tu com teu moço puro ao arraial, e ouvirás o que dizem depois. Fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço puro até a vanguarda do arraial. Amado, Deus foi lá e novamente Ele lançou o que? A palavra sobre Gideão. Ele falou: vai, confia, vamos, estou contigo. E aí Gideão foi. Amado, esse é o Deus que servimos. Ele continua, amado. Você está vendo? Ele continua insistindo. Ele fala: não, eu já te dei a capacidade, eu já te fiz vencedor. 12. Os medianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale como gafanhotos em multidão. Amado, talvez você esteja vendo isso à sua frente, talvez você esteja vendo isso nas situações da sua fala, da sua vida. Gafanhotos, amado, talvez seja muitos, talvez seja pessoas, várias armas ali miradas para você, amado, dardos para todo lado. Mas eu quero que você se apegue a essa palavra. E eram seus camelos em multidão, inumerável, como a areia que há na praia do mar. Aleluia. 13. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que o pão de cevada rodava contra o arraial todos os medianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão? Será não é a espada, amado, que você está nas suas mãos agora? Aleluia! Filhos de Joás, homens de israelita, nas mãos dele entregou Deus os medianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou. Amado, vamos adorar ao Senhor. Ele nos deu a espada, amado, avancemos contra o arraial, amado. Os inimigos cairão diante de nossos pés. E tomou o arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um de suas mãos trombetas, amado. Soe a trombeta no nome do Senhor, e cantaram os vazios com tochas eles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos comigo estiverem, então vos também tocareis, e vós ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam, e as mediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes da troca das guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Amado, eles estavam ali, amados, firmes. Eles começavam a enxergar, amado, a luz. Eles começaram a enxergar a possibilidade, porque, amado, eles não estavam mais olhando com olhos humanos, mas eles estavam olhando com olhos da fé.
Eles estavam ali confiantes que o Senhor estava mudando a sua sorte, amado. Eles estavam confiantes que algo sobrenatural acontecia, amado. A realidade, amado, ela não pode, ali ela está aparecendo para você, e ela é real, No mundo que nós vivemos, a doença aconteceu, é real. Uma dívida, um banco, pessoas ligando, é real, amado. Mas você tem que entender, amado, que há uma outra realidade. Há uma realidade que nós vivemos, que é uma realidade sobrenatural. Onde Deus movimenta montanhas ao seu favor. Aonde Deus faz, amado, quantas vezes for necessário. Ali, você quer uma prova? Eu te dou. Mas eu estou com medo. Você quer outra prova? Eu te dou. Mas o Senhor faz isso. Como está aí na Bíblia. Tem um ouvido aqui, faz chover em volta. Isso vai chover em volta. Agora faz chover só na lã e vai ficar seco. Fica só seco ali. Amado, quantas vezes você precisar que Deus mostre algo, Deus mostrará. Amado, quantas aqui nós ouvimos Gideão, Senhor, eu sou menor, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Deus estava com medo. Ele era um homem, ele era uma mulher como eu e você. Mesmo assim, Deus o incentivava, Deus o levava adiante. Por isso, eles começaram a agir de forma, amado, como um cristão de verdade. Eles começaram a crer que Deus ia fazer algo extraordinário. Assim tocaram as 3 companhias, as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguraram na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Amado, há uma posição que você precisa estar. A gente ouve várias vezes: o muro é do diabo, e o outro lado também. Há um lado que é do Senhor, só existe um caminho, que é o Senhor, é a palavra de Deus. Eles não saíram do lugar onde estavam. Sabe aquela palavra que diz: vai cair 10 do seu lado, 2 da sua direita, e você não será atingido? É um momento que você não pode fazer nada. É aquele momento que Deus fala: você confia? Confia. Então fica aqui. Mas Senhor, está vindo algo na minha direção. Confia. Senhor, está caindo algo, vai cair algo sobre a minha cabeça. Confia. Amado, não é fácil. Há situações que você vai se sentir o quê? Congelado, e o problema está crescendo, está vindo na sua direção, amado. Essa é a hora, amado, que você tem que confiar no Senhor. Essa é a hora que você tem que tocar a trombeta, amado, e com tochas e com espada você tem que falar: em nome do Senhor Jesus eu já venci. Em nome do Senhor eu não vou cair. Em nome do Senhor eu não moverei meus pés nessa rocha. Quando chega essa situação, as pessoas fazem o quê? Largam a igreja, amado. As pessoas tiram o pé da rocha angular que é Jesus Cristo. As pessoas temem. Havia mais uma provação, amado. Essa era uma delas. Eles ficaram cada um no seu lugar, ao redor do arraial. E que todo deitou a correr e gritar e fugir. Entenda, amado. Quando Deus pedir para você: para, espera, é a hora que você tem que esperar. É a hora que você tem que ouvir a voz do Senhor e entender se é para prosseguir ou se chegou a hora de você parar e aguardar Deus agir, amado. Juízes 7:22, ao soar as 3 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zereira, até Betesita, até ao limite de Abel Meloá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali e de Asser e de todo o Manassés foram convocados para perseguir os medianitas. Amados, olha isso. Deus fez com que eles lutassem entre si. Isso, amado, é o impossível de Deus acontecendo diante dos seus olhos. Você não vai precisar levantar um dedo, amado. Você não vai precisar, amado, erguer a sua voz. Deus vai fazer os seus inimigos se destruírem, amado, em nome do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos, os nossos inimigos se destruirão. Nós não precisaremos mexer em mais nada, amado. Você não será ferido. Você não vai ter mais essas noites de sono tiradas de você. Porque enquanto você estiver dormindo no sono repousante do Senhor, os seus inimigos estarão se destruindo, amado. Você não precisará se preocupar
com nada, porque o Senhor está agindo ao seu favor, em meio ao impossível. Você verá os seus inimigos, os gafanhotos sendo destruídos, pulverizados, amado, queimados. Você pisará, amado, sobre eles. É isso que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos medianitas. Olha a coragem, amado. Ele sabia que Deus estava com ele. Impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão de Bet-bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortando-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-bara, e prenderam os 2 príncipes dos medianitas, Oreb e Zebe. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zebe mataram no largar de Zebe. Perseguiram os medianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e de Zebe e Gideão dali do Jordão. Amado, receba. Você está segurando a cabeça desse problema, amado, porque isso será a confirmação daquilo que o Senhor mesmo já disse. Eu te fiz para conquistar, eu te fiz para avançar, eu mandei você porque eu já te capacitei. Se há algo que você quer na sua vida, essa é a oportunidade que eu estou te dando, e eu confirmarei quantas vezes for necessário. E no final dessa história você estará segurando, amado, para a honra e glória do Senhor, a cabeça do seu inimigo, porque é isso que o Senhor tem para nós, amado. A vitória é garantida. A vitória, amado, é o que nos espera. Talvez os seus olhos, amado, possam parecer um problema grande, mas creia, você descerá, você perseguirá aquilo que está, amado, porque Deus crescerá sobre esse problema, amado, e você sairá vitorioso, em nome de Jesus. Aqui, amado, nós vemos a perseverança. Deus continuou, mais uma vez ensinou que nós devemos continuar confiando, acreditando, perseverando. Juízes 8:22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Amado, guarde esse versículo no seu coração, porque essa é a atitude que temos que ter diante do Senhor. Quando vier a vitória, amado, quando vier a incapacidade, quando você achar que não tem mais saída, mas Deus te der a vitória, faça como Gideão. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem pouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Amém. Amado, o Senhor domina sobre tudo e sobre todos. É o Senhor que rege as nações. Este nome, amado, não é um nome comum, amado, não é um nome qualquer, é Jesus Cristo, o grande eu sou. Este é o Senhor que luta por mim e por você, amado. Quando vier a vitória, virá, em nome de Jesus, virá a vitória sobre a sua vida. Eu tenho em nome de Jesus, eu creio nisso. Você dirá: o Senhor dominou sobre essa situação, não fui eu, não foi o meu braço forte, não, foi o Senhor que dominou sobre os meus inimigos, e aí Ele garantiu a vitória. A promessa, amado, ela foi concretizada, e Gideão louvou o Senhor. Ele sabia que Deus era bom, amado. Deus é bom, Ele é soberano, amado, Ele é grandioso, e honras e glórias todos sempre tem que ser ao Senhor. Você já venceu, eu já venci, amado. Eu creio que você sairá daqui, amado, quando você sair para a sua casa, eu quero que você já esteja confessando aquilo que o Senhor prometeu nas suas mãos. Os seus inimigos caídos diante de ti, fugindo por 7 caminhos, a cabeça dos seus inimigos sobre as suas mãos, amado. E você verá, amado, um novo nascer de vida. Você verá a luz brilhando sobre este problema, e você verá a resposta vindo, Senhor. Nós vivemos de milagres. Diga: eu vivo de milagres. Essa é a sua vida, amado. Saia daqui com esse pensamento. Um breve testemunho, amado, que ia dar. Eu já dei esse testemunho diversas vezes, mas eu não me canso de honrar Deus com ele. Amado, eu já passei por situações que eu não tinha condição financeira. Não tinha.
Quando eu casei com a minha esposa, o saldo da minha conta era centavos. E eu não tenho vergonha de dizer isso. O saldo da minha conta era centavos. Eu lembro muito bem porque eu olhei isso. E naquele momento que eu olhei, eu declarei ao Senhor: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei o que o Senhor vai fazer. Porque o que eu quero, eu sei que é bom. O que eu quero é ver a minha namorada e me tornar ela minha esposa. Porque eu sei que essa é a mulher que o Senhor separou para mim. E amado, é nesse momento, é nessa fração de segundos, é numa atitude de fé que você vê um milagre. Eu já passei por muitas coisas. Eu já fiquei desempregado por muito tempo, mais de um ano. Mas não faltou o pão na minha casa. Não faltou o meu sustento. E meio a essas situações, eu saí com a minha namorada, quando eu era minha namorada. Eu ajudei meus pais. Eu pude comprar e ter aquilo que eu precisava. E eu estou dando esse testemunho para vocês, porque eu não vou mentir, há momentos que passou na minha cabeça a dificuldade. Eu fiquei pensando, obrigado, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor faça algo. Já passou tanto tempo, mas eu continuo. Eu continuo firme. O que eu preciso fazer? E Deus fez. Ele simplesmente fez, amado. Ele simplesmente fez. Eu vou falar para vocês que não é fácil. Se a caminhada fosse fácil, Deus não falaria que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. O caminho é árduo. Muitas vezes vai pesar. Muitas vezes vai cansar. Muitas vezes você vai olhar para você mesmo e vai falar: será que eu aguento mais? Será que eu consigo continuar a dar mais um passo? E Deus faz caminhar mais uma milha. Amado, creia nessa palavra. Quando eu fiz essa palavra, eu estava escrevendo, eu chorei mais ainda do que eu já estou chorando aqui. Porque a gratidão que eu tenho no meu coração, daquilo que Deus já fez na minha vida, não tem igual. Eu já fui assaltado numa armada e me bateram, me roubaram tudo. E no mesmo dia, alguém me ligou, e achou minha carteira, achou meus documentos, achou tudo. E o que eu quero dar de testemunho da minha vida é que eu passei por problemas. Eu passo toda vez, todo dia. Não é fácil, eu acredito que todos passam. Mas eu continuo caminhando. Amém. Eu sei, a bispa, ela é testemunha disso. Quantas vezes eu estava no fundo da igreja, morrendo de sono, cansado, trabalhado 2 noites, 12 horas, das 6 da tarde às 6 da manhã. E eu sabia que eu não podia dormir. Eu não sabia que eu não podia desonrar Deus, porque isso me frustrava. Eu sentia a obrigação de estar ali no fundo, de pé, para não desonrar o homem, o anjo que Deus colocou aqui no altar de bispo, o bispo, para principalmente não desonrar ele, amado. Não é fácil. Eu vou contar esse testemunho que eu não contei aqui, mas a minha saúde foi muito prejudicada. Muito. Ao ponto que meu organismo, o médico falou que estava comparado a uma pessoa de 40 e poucos anos. E na época eu tinha 30. E o médico falou assim: você está com muita gordura abdominal acumulada. Isso é perigoso. E eu fiz o quê? Eu falei: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas se eu tenho que suportar no Egito, eu vou suportar no Egito. Uma hora o Senhor vai me libertar. E com muita oração, amado, com a ajuda de cada um de vocês, Deus manifestou um milagre. Hoje eu estou em outra empresa. Hoje eu tenho tempo para ficar com a minha esposa. Hoje eu tenho tempo para louvar o Senhor nessa igreja. Hoje eu posso estar todas as quartas-feiras aqui, cumprindo o meu propósito de vida, que é servir ao Senhor. Por isso eu digo para você, talvez demore sim, mas como aconteceu comigo, confia.
Porque no final você vai estar como eu aqui, chorando, não por tristeza, mas como diz o louvor, por choro de alegria. Porque minhas lágrimas, amado, foram sementes. Em meio à turbulência, em meio a todas as coisas, eu acreditei. E Deus colocou uma mulher ao meu lado que me fortaleceu, amado. Todo momento foi uma mulher sábia. Eu te amo, amado. Obrigado. E por isso eu digo para você, creia. Eu quero que você saia daqui com a mente mudada. Eu não quero que pessoas saiam daqui. Eu não vou admitir que você saia daqui diferente do que você tem que sair diferente do que você entrou. Você pode colocar uma música, por favor? Mateus, por favor. Eu vou encerrar a palavra. Que assim disse o nosso Senhor. Glória a Deus.